digital, os suportes digitais, os problemas modernos que ele nos coloca hoje. Pela minha parte, queria então abrir este colóquio dizendo algumas coisas simples sobre, em primeiro lugar, o próprio colóquio, o que é que nós propomos que ele seja e aquilo que gostaríamos de evitar que fosse, e, por outro lado, sobre a política da Cinemateca em relação a algumas destas questões, na medida em que temos uma política e na medida em que é possível uma Cinemateca ter hoje uma política já definida para algumas delas. Sobre o colóquio, o que queria dizer à partida é que talvez comece por aquilo que ele não devia ser ou que nós gostávamos que não fosse. Nós gostávamos que este colóquio não fosse um debate, se é que esse debate faria sentido, e consideramos por isso mesmo que ele não faz sentido, não gostaríamos que fosse um debate sobre o que é melhor, se é a película ou é o digital, ou sobre qualquer questão relativa a vantagens intrínsecas da película e do digital. Nós consideramos que a indústria fez o seu passo, deu o seu passo, fez a sua evolução na medida em que ela está feita, e, por um lado, aqueles que fazem os filmes e, por outro lado, aqueles que têm que os conservar, somos nós, museus de cinema, cinematecas, têm problemas novos que têm a ver com essa mutação. Mas não faz parte da nossa problemática discutir, ou não tem vantagem nenhuma ser discutido, se essa mutação foi uma mutação boa ou má. Ela é uma mutação que já aconteceu, em grande parte, e nós devemos viver com ela. E não é de modo nenhum nova. Durante o tempo do cinema e antes do tempo do cinema, noutras tecnologias de representação iconográfica, houve muitas mutações tecnológicas e isso faz parte do processo histórico. E, portanto, é apenas um fenómeno natural. Nós vemos como um fenómeno natural. Mas a mutação tecnológica cria para o mundo patrimonial, para o mundo da conservação patrimonial, problemas novos. E é esse tipo de problemas que nós gostaríamos de discutir convosco. De partilhar convosco os dilemas que temos e as discussões que temos tido e ouvi-los, porque o debate deve ser mais largo e o património não envolve só as cinematecas, envolve toda a gente. Ora bem, que problemas novos são esses? São dois, muito concretos e muito simples. Um é como conservar o digital moderno, o novo padrão de cinema digital. Como garantir aquilo que é a nossa missão principal em geral, que é legar este património que está a ser feito hoje às gerações futuras. Com a tecnologia que existe hoje, com os meios que existem hoje, como podemos organizar-nos para resolver essa parte do problema. Garantir que, ou ajudar o máximo possível a que as imagens que estão a ser feitas hoje durem, como, apesar de tudo, muitas imagens do cinema, incluídas do princípio do cinema de 1895, duraram até hoje. Segunda questão, qual o papel que nós atribuímos à tecnologia digital em relação ao património analógico, grosso modo, do século XX? O cinema produto da tecnologia fotoquímica analógica que foi feito até há pouco tempo. Qual é o papel que atribuímos hoje ao digital em relação a isso? Como devem calcular, o debate que existe sobre isso é intrínseco também às cinematecas. As cinematecas discutem isso hoje em dia e praticam coisas muito diferentes hoje em dia. Dentro desse debate, nós, Cinemateca Portuguesa, temos posicionado em relação a alguns aspectos dele de uma forma clara. E uma forma que também tem evoluído. Como eu disse aqui, já num dos últimos debates, a posição que a Cinemateca hoje defende não é exatamente a mesma que defendia há algum tempo. E era ilógico que fosse a mesma, porque as coisas estão a mudar muito depressa. O que é que nós pensamos então? E eu vou-me limitar a definir em 3 ou 4 ideias simples a política atual da Cinemateca face a essa questão específica que é qual é a relação que atribuímos hoje que relação estabelecemos entre o digital e o património, a conservação do património analógico. Do ponto de vista da Cinemateca, começamos por dizer claramente que nós defendemos que o património feito na indústria fotoquímica ao longo do século XX deve ser legado às gerações futuras nesse suporte tecnológico e de acordo com essa tecnologia. O que é que isto significa? Significa que é um compromisso nosso que, na medida do possível, o possível envolve o fabrico da película,
mas talvez, se pensarmos em grupo, a maior ou menor possibilidade deles no futuro também depende da nossa vontade. Na medida do possível, nós queremos que a tecnologia fotoquímica que permite continuar a conservar, restaurar e exibir imagens em movimento nesses suportes perdure, seja mantida e, pelo menos nas cinematecas, se possa continuar a ver esse cinema no suporte em que foi feito. Fazemos-lo ou defendemos-lo por duas razões, e tem havido algum ruído comunicacional sobre isso. A primeira das razões é de princípio, a segunda é de ordem pragmática. Muitas pessoas têm-no defendido apenas por razões de ordem pragmática. Qual é essa razão? É porque, como penso que é hoje consensual, mas é hoje que poderá não ser amanhã, com os dados que temos hoje, a tecnologia digital não nos garante a durabilidade dos suportes que hoje em dia a película garante. É uma coisa irónica para as cinematecas, que se habituaram durante muitas décadas a ter medo que os filmes morressem, porque a tecnologia era instável e os suportes fotoquímicos não duravam para sempre. Mas é irónico e verdade que hoje os suportes digitais modernos oferecem uma garantia de durabilidade muitíssimo inferior. E, portanto, é apenas de ordem prática, de ordem pragmática, é aconselhável, é saudável defender, por enquanto, que a indústria, o suporte tecnológico fotoquímico deve ser mantido como uma garantia de durabilidade. No entanto, nós não o defendemos apenas por essa razão. Nós pensamos, e isto é uma posição que não é consensual, mas é uma corrente, se quiserem assim, no âmbito das próprias cinematecas, nós pensamos que só estamos a cumprir bem o nosso papel se lutarmos pela conservação do conjunto da tecnologia cinematográfica, não porque queremos intervir, e pelas razões que disse no princípio isso não faz sentido, na criação dos filmes modernos, mas porque achamos que o património que foi feito em analógico deve perdurar como património analógico. Ou seja, na medida do possível, um filme feito em película deve ser conservado em película e deve mesmo ter, pelo menos nas cinematecas, a possibilidade de ser sempre exibido em película, o que pressupõe também a capacidade permanente de o duplicar em película e, se for necessário, de o restaurar através desse tipo de tecnologia. Foi por isso que nós criámos e mantivemos até hoje um laboratório de restauro analógico que, sabemos hoje, não resolve todos os problemas do restauro cinematográfico e, portanto, não é a única solução para restaurar filmes, mas é aquela que nós achamos que é intrinsecamente correta, a única adequada, até ao momento em que for possível resolver os problemas com essa tecnologia. Como quem diz, e isto é um problema geral de princípio, a conservação de uma arte deve ser, até ao limite, tentada e conseguida através da tecnologia que foi o suporte dessa arte. Se essa tecnologia não for suficiente para resolver um problema de restauro de um filme, não temos nenhum problema em fazer intervir a tecnologia digital. Mas se a tecnologia analógica for possível, e em muitos casos ainda é perfeitamente possível, adequada a resolver problemas de restauro dos filmes analógicos, não percebemos porque é que se deve introduzir uma nova tecnologia que, ao ser introduzida, introduz toda uma série de outros factos, de outros fenómenos que são difíceis de controlar e que têm que ser controlados para que se consiga manter a fidelidade máxima ao original, que é aquilo que nós temos como objetivo. O nosso objetivo não é melhorar os filmes, é tentar reproduzi-los o mais longe possível, tanto tempo quanto possível, com fidelidade ao original, nas características que o original teve, nas suas qualidades, nas suas limitações, mas foram aquelas que o público na altura viu e são essas que nós, enquanto museus de cinema, queremos manter. Por outro lado, a Cinemateca hoje defende que nós devemos ser parte de uma rede mais larga, que não é apenas a rede das cinematecas, onde os filmes do século XX possam também circular através de suportes digitais de alta definição, que hoje são perfeitamente viáveis para exibir os filmes com qualidade digna, que está à altura da dignidade desses suportes, e que, não sendo embora a via museológica que nos cumpre diretamente cumprir, seria, do meu ponto de vista, errado tentarmos obstruir ou não sermos participantes ativos nela.
tecnologia fotoquímica está a morrer por todo lado. Daqui a uns anos ninguém vai saber projetar bem um filme de 35mm se não for justamente nos museus de cinema. Criar hoje uma rede de 35mm alargada com uma tecnologia que está a morrer na indústria parece-nos um contrassenso. E, portanto, parece-nos sim que é lógico que a Cinemateca não se afaste do processo que hoje tem que existir, no qual ela pode ser um elemento decisivo para que, por exemplo, falando de cinema português, todos os filmes portugueses, de toda a história do cinema português, possam ter uma matriz de alta definição que sirva para que esses filmes sejam difundidos de uma forma mais alargada. Não é nosso objetivo que os filmes guardados nas cinematecas sejam só vistos nas cinematecas. E parece-me completamente contrassenso, parece completamente irreal pensar que, fora das cinematecas, de uma forma alargada, o suporte fotoquímico vai perdurar. E, portanto, pensamos que devemos ser parte dessa outra rede, que eu tenho chamado uma rede a construir, e uma rede patrimonial, que exibe com dignidade os filmes do património cinematográfico, mas que não é uma rede estritamente museológica, sem com isso substituir o papel da Cinemateca enquanto museu do cinema, que esse queremos que seja fiel à tecnologia original. Espero ter sido claro nestas premissas iniciais, não vou dizer mais nada e vou convidar primeiro os meus colegas que vêm de fora da Cinemateca a dar-nos algumas pistas para este debate e depois, no fim, passarei a palavra ao meu colega António Medeiros. Para já, convido o João a avançar. Para quem fala pouco, 20 minutos. 12. 12. É muito tempo. Portanto, eu gosto de vir aqui à Cinemateca um pouco. A primeira razão que gostava de vos falar é que eu acho que fui obrigado por questões económicas, de existência, não sei o quê, a pegar no digital, que há uns anos atrás. Portanto, já fiz 2 longas em digital, eu fiz 12 de curtas em digital. E é evidente que é um choque no início para quem gosta de cinema, para quem gosta de profundidade de campo, para quem gosta de película, para quem gosta das nuances da película. Das nuances da película, é evidente que é um choque uma pessoa atirar-se para o digital. Se não sabe, o digital é 0, 1, nunca havia um 0, nunca havia um lá. E fui aprendendo. Tive a sorte de trabalhar com um bom diretor de fotografia, que é o João Ribeiro, desde o início do digital. Fizemos experiências. E eu vou falar de tudo. Primeiro da criação, depois da economia. Se nós sem o digital, o cinema português tinha desaparecido. Ou seja, como sabem, os subsídios, o apoio do Estado ao cinema português mantém-se inalterável os mesmos valores há mais de 12 anos. E, portanto, era impossível acabar os filmes. Hoje em dia era impossível fazer filmes em película. Quer dizer, há pessoas que fazem, no caso do Miguel Gomes ainda fez o Tabu, é preto e branco, e por cima é mais caro do que a cor, neste momento. Mas eu sei quanto é que custou aquele filme, e quanto tempo duraram, e sobretudo a maior parte da distribuição do filme é feita em digital. Queria dizer que há cerca de uma dezena de anos eu vi estou a falar de uma obra-prima, os tempos modernos do Chaplin, exibido em digital. Eu não notei grande diferença. O brilho era quase o mesmo. Aquilo tem uma mudança grande, mas para quem gosta do cinema não ilusão, ou seja, que é pela matéria do cinema, o digital até é engraçado, porque rebenta com a profundidade, traz para 2 dimensões cada vez mais. Ou seja, é comprimento e largura, e portanto é o que é a falsidade do ecrã. Tudo o resto é uma ilusão, enorme, depois a profundidade é uma ilusão. E é possível tentar um simulacro da profundidade no digital. Ao contrário do que as pessoas pensam, o digital precisa de mais luz que a 35. Para se ter um preto no digital tem de utilizar muita luz. Ao contrário da película, quando se utiliza o digital, se eu puser uma luz na cara e uma luz nas mãos diferente de intensidade, não altera só o escuro e o claro, altera a cor. Ou seja, eu posso ter uma cara cor-de-rosa e umas mãos verdes se não fizer precisamente a mesma luz, a mesma intensidade de luz. Ou seja, para se obter em preto é preciso muita luz, além de ter filmado com 20.000 de intensidade de projetores em coisas exteriores para tentar equilibrar o sol. Há coisas que são quase impossíveis, passar de um céu para umas árvores, é muito difícil. Queima, há alterações, filmar quadrados, filmar riscas, altera tudo, ainda não há. Cada vez há mais espectro
cada vez está-se quase lá a chegar, mas é uma complicação artística, o digital. Mas podem fazer coisas muito bonitas. Ou seja, o chiaro-escuro é possível, a pintura fica mais perto da pintura da vida, é sempre artificial, o digital é muito mais artificial, ao contrário do que se pensa, do que o 35. E, portanto, é possível trabalhar nisso, como, não é contar histórias, mas saber pôr a câmera, porque eu acho que o cinema não é o que se passa nem quando se passa, é como se filma, onde se põe a rádio a câmera, onde se põe o som, onde se põe a pés, como é que se vestem as pessoas, como é que se mexem, e nunca o que se conta. Isso são romances. Depois, mas a decisão fundamental disto, vou tentar ser o mais curto possível, é a economia. Eu posso filmar 40 minutos com um décimo do preço de uma película, de uma bobina. Não tenho montagem fotográfica, não há essas coisas cada vez mais caras, cada vez mais difíceis de se fazer. Depois, queria-vos contar também uma pequena coisa, que é a experiência da distribuição da minha passagem. Porque não é por nada, é porque os filmes que eu faço não suportam comer e beber. É só por isso. E eu tive uma experiência, fiz um filme que chamava Corte do Norte, antes deste, que eu acho tão bonito como os outros, e tive uma experiência muito desagradável com os ao mundo. Ou seja, eles não têm neste momento as salas que existem na distribuição normal, de existir um DCP, que é uma coisa muito duvidosa, porque se podia ter feito uma distribuição muito mais barata que os DCPs, mas ficaram comprometidos com uma empresa que faz leasing, depois os DCPs, que é caríssimo, e alteram tudo, depois conto-vos como é que eu fiz. Mas essa história, eu tive uma experiência desastrosa com o Corte do Norte. Nas salas normais, hoje, vou-vos dar um exemplo, os óbitos que estão cheios no Corte Inglês, no sítio onde se come e se bebe, estão vazios nas salas onde não se come nem se bebe. Ou seja, nas salas do Paulo Branco não está lá ninguém. Nas salas da Luz ao Mundo, nas salas do Corte Inglês está cheio. Portanto, as pessoas que hoje vão ao cinema são os jovens entre os 8 e os 18, mais ou menos. A partir dos 18 já descarregam todos, já nem vão lá. E, portanto, são pessoas que gostam de uma certa animação, de um convívio, tem a ver com comidas, bebidas, SMS, rapidez de imagens, tem a ver com outra coisa que não é o cinema que eu gosto. E, portanto, foi um erro da minha parte eu passar um filme, que é um texto à rotina, que é preciso ver e ouvir, e passá-lo em salas comerciais, portanto, não vendi mais DVDs que número de espectadores. Portanto, isto é a fatalidade de hoje, é a fatalidade da distribuição. Então pensei, primeiro por essa humilhação da Luz ao Mundo, que me passaram mal os filmes, que me deram piores salas, etc. Depois, porque o próprio filme que eu fiz, ou que quero continuar a fazer, não suporta esse convívio. Tem-se que estar a ver e ouvir, mas cada mês não está mal nenhum, mas não pode incomodar a pessoa ao lado. Eu sou pela liberdade, a liberdade só tem um limite, quer dizer, sem incomodar a pessoa ao lado. Eu andei pelo país inteiro, a passar, tive boas sessões, más sessões, vendia normalmente os professores à tarde, à noite não, correram sempre bem, mas tinha a ver portanto, com a atenção. E quando o professor era mau, a atenção desaparecia durante os filmes. Quando o professor era bom, a sessão era fantástica. E, portanto, tinha a ver com a educação, ou seja, com a capacidade de atenção às coisas. E essas sessões que eu posso dizer que fiz cerca de 170 sessões no país inteiro, um único Blu-ray, primeiro. Portanto, é 100 vezes mais barato que andar a fazer a distribuição com 40 cópias, no país todo, etc. Fiz um único Blu-ray, não teve um único risco. Aguentou quase um ano a passar em vários sítios, quer dizer, eu fiz 3 meses seguidos e depois mais umas intervaladas. Ainda não alterei e não Blu-ray custei 20 contos. A distribuição foi feita com um projetor que nós comprámos, que não existia. Obriga a uma certa atenção, porque eu andei nas salas grandes de cinema, nos cineteatros, que não estão equipados, no Teatro São João já não havia cinema há 40 anos, passei no CCB, passei no São Carlos, passei em ecrãs de 20 metros. E é um projetor que custa 45 mil pontos, à volta disso. É 1000 euros, não são, portanto, é relativamente acessível a qualquer instituição, 45 mil euros, tem 12 mil números e, portanto, consigo apresentar em vídeo. Obrigado duas coisas. Primeiro, ir fazer uma reparagem, tem de se levar isto a sério, porque senão é defraudar as pessoas. Cada sala de cinema, cada sala de não cinema, porque os cineteatros, que se chamam cineteatros, nunca foram equipados para o cinema. É terrível. Gastaram 1 milhão de contos, 5 milhões de euros em cada cineteatro, ou recuperaram, fazê-los de raiz, e não gastaram 50 mil euros num projetor e mais 50 mil no ecrã. E, portanto, eram salas de teatro e de concertos, etc. E, portanto, o que é que eu fiz? Houve uma equipa técnica de som que foi fazer uma reparagem e um levantamento de todos os problemas. Cada sala foi equipada do som de uma maneira diferente, de acordo com as características da sala, porque não estão equipadas. Portanto, é preciso fazer esse trabalho.
Segundo, é preciso dar as melhores condições. Ou seja, eu não posso combater a distribuição normal da Luz ao Mundo ou outra qualquer se eu chegar lá e fizer uma fraude. Porque há colegas meus, há uns produtores, sobretudo, há um que tentou fazer razoavelmente, mas há outros que vão com um DVD miserável, com um projetor miserável e tentam dizer que aquilo é cinema. Não é. Ou seja, é defraudar as pessoas. Portanto, eu fiz um trabalho que havia um projecionista, havia um projetor, havia uma pessoa da produção e havia eu, sobretudo. Ou eu, ou atores. Ou seja, eu fiz não sei quantas estreias. Em cada terra fazer uma estreia. Tinha as salas cheias. Tive 1000 pessoas em Braga, 1000 pessoas em Lavia, 1000 pessoas em... Ou seja, é possível fazer isso. Ou seja, há uma data de adultos que não vão ao cinema já. Ficam em casa. Aliás, se vocês repararem, hoje a maior parte do cinema classe está nas séries de televisão americanas e não está no cinema, nas salas. Está nas séries. Os adultos ficam em casa. As crianças deslocam ao cinema, são miúdos. Não é uma questão portuguesa, do mundo inteiro. São miúdos, entre os 8 e os 18, que gostam de sair e se encontrar no cinema. Há meia dúzia de casos de filmes adultos que correm bem, mas a maior parte são filmes para miúdos, adolescentes. E, portanto, encontrei um público completamente diferente e novo que se vestiam para o cinema como quem se veste para ir ao teatro. Desligavam os telemóveis, aquela coisa que eu gosto de ouvir no teatro, por favor, desligam os telemóveis. Imagens e sons não podem ser sem autorização, não podem ser recolhidas, etc. Portanto, era restituir uma certa dignidade. Agora, isso obriga a um trabalho militante, se quiserem. Ou seja, é preciso, se isto, de qualquer maneira, se nós somos apoiados pelo Estado, não gostava de fazer um bocado de serviço público. Ou seja, ir aos sítios, apresentar os filmes. Eu fazia duas coisas. À tarde falava aos miúdos de cinema, nunca falei do filme, falava de cinema. Das várias hipóteses de cinema, sobretudo citando a frase do Godard, que eu adoro, que é: não há uma maneira única de fazer filmes, há 100 ou 200 ou 1000. O cinema americano é dominante, mas há outros. E, portanto, explicava o que era o cinema. Muitas coisas assim. Falava do Vento nas Árvores, que é uma coisa há 100 anos, falava de muitas coisas e dava-lhes uma expectativa de ver uma coisa diferente. Se estivessem numa aula, se estivessem numa aula de literatura, ou numa aula de português, ou numa aula de que quisessem, ou de pintura, tanto faz. À noite falava do filme aos pais. E, portanto, isso correu mais ou menos bem e foi não sei, uma coisa a repetir, que eu acho que é um circuito que está feito. Que está meio feito, ou seja, estão as salas, estão, sei lá, são grandes cinematecas que existem no país inteiro. Há cineteatros maravilhosos, desde aqueles construídos como o cineteatro de Braga, ou até o Évora, até o da Guarda, que é genial. Há cineteatros maravilhosos, há salas maravilhosas, há condições que falta o raio do projetor. Como falta aqui na Cinemateca de Cruz Amarela, que há uns anos, comprou um projetor magnífico digital, mas é um monstro, já não está adequado. Agora é preciso. Se calhar aquele projetor que eu comprei por 45 mil euros custou hoje 35 mil. Em vez de ter 12 mil alunos, já tem 14 mil ou 16 mil. E, portanto, cada vez será mais fino. Eu lembro que o primeiro projetor que eu utilizei era preciso 4 pessoas para pegar, no CCB, porque eles ainda não tinham preparado este novo. E a segunda sessão veio um que uma pessoa sozinha carrega nele. Tem uma grande qualidade. Depois há outra coisa. Não é preciso uma cabine como aquelas, insonorizada. Posso pôr no meio da sala, insonoro. Tem duas lâmpadas, uma a variar, a outra aumenta a intensidade. Há coisas engraçadas nesta nova tecnologia que está ao nosso serviço. Isso permite-nos também, que no outro dia estavam a dizer que no anime, aquela história da conservação, eu não tenho a certeza que, por exemplo, eu lembro do Cinema Scope e nunca mais foi possível exibir, porque não há máquinas para isso. Lembro-me do Technicolor, que fez desaparecer as cores todas. Eu lembro de filmes que passavam um bocado, estavam todos deslavados, era preciso ir ao original, etc. Que era caríssimo voltar lá. Portanto, mesmo do ponto de vista da economia e da armazenagem, por exemplo, eu tenho DVDs lá em casa, que o meu filho tem de 20 anos, e não estão deteriorados. Se pegar num Blu-ray, se calhar aguenta 40. Portanto, essa ideia que aquilo deve-se deteriorar é o DCP. Porquê? Porque é um negócio. É uma coisa que foi feita para se ganhar muito dinheiro, é em leasing, paga-se um balúrdio, por exemplo. Nós, quando se tirávamos as cópias, custava 200, 300 contos uma cópia. Mas para eu utilizar uma sala da Luz ao Mundo, da DCP, pago 180 contos pelo direito a utilizá-la. É quase igual. E não serve para nada porque é um ficheiro num computador. Agora, se tu pegares na fase anterior, de chegar ao DCP e fizeres cópias em alta definição, que são baratas, como tu dizes, um Blu-ray custa 20 contos, a partir da matriz, uma HD, etc., podes conservar isto durante anos. Eu acho que essa ideia de coisa. E por outro lado, tens o problema do armazenamento. Não precisas de sítios monstruosos para. Eu lembro quando misturavas, os primeiros filmes que misturei, porque não havia
salas de mistura em Portugal, andávamos com sacos que pesavam 100 e tal quilos. Levávamos com as bobinhas todas, etc. Depois, passado um tempo, já andávamos com uma coisinha que pesava 100 gramas. Portanto, esse tipo de coisas, mesmo do ponto de vista do arquivo, etc., é fácil armazenar não sei quantos Blu-rays, se calhar nem é Blu-rays, não sei, eu não sei tecnologicamente qual é a melhor coisa. Qual é a melhor coisa? Só uma coisa, só para acabar. Portanto, eu acho que, do ponto de vista da economia, é muito mais barato. Não é o cinema, é outra coisa. Também, quando passou do mundo do pré sonoro mudou, quando passou do preto e branco para a cor mudou, quando passou... Quer dizer, são coisas diferentes. Não é cinema, é outra coisa. É cinema digital, ou o que quiser. É audiovisual. Mas são imagens e sons na mesma. Tem de se trabalhar de outra maneira. Mas vai ver o Vertigo ali do Pedro Borges. Fora um outro plano que está ligeiramente queimado. Não, Pedro Borges. Fora uma outra imagem que está ligeiramente queimada porque não se suporta, na verdade. Aquilo é brilhante. Não há grandes diferenças entre a emoção que se tem a ver o original com a emoção que se tem a ver o Vertigo. Não concordo que seja o melhor filme do mundo, mas é um bom filme. Percebe? E, portanto, essas coisas não podemos... porque mesmo em digital, eu acho que é preferível ter uma boa passagem digital que uma má passagem, uma cópia toda arriscada que não se vê. Percebes? Ou seja, se tiveres uma... Eu já tenho visto aí sessões da Cinemateca, não estou a dizer mal, mas com cópias completamente deterioradas, vocês não têm dinheiro para fazer novas. Não é? E são insuportáveis de se ver. Portanto, às vezes é preferível ver os tempos modernos, vi o Vertigo, vi o digital, e é maravilhoso. É muito melhor. É evidente que eu não gosto de vê-los na televisão. Isto não consigo ver ecrã em casa, não consigo. Gosto numa sala às escuras. Agora, esse repúdio de coisas não é bem assim. São coisas que se podem aproveitar. E garanto que é possível que as pessoas que trabalhem no digital aproveitar cada vez melhor o digital, inventar uma nova máquina agora, Galaxis ou não sei o quê, ou outra, cada vez mais perto do cinema. Cada vez mais tem o look cinema. Já resolve coisas da profundidade. Eu, por exemplo, eu não tenho nada contra a qualidade, eu não estou a falar da qualidade cinematográfica, mas a qualidade técnica do desassossego mostra-me melhor. Não há. Quer dizer, do ponto de vista técnico, de som e de imagem. Portanto, são coisas ganhos, não são perdas. Quer dizer, é evidente que eu, por exemplo, quando o Kubrick inventou aquelas lentinhas que abriam a 0.8 para filmar com velas, eu detestei. Mas se calhar era uma grande invenção, se calhar permitiu outras coisas, quando fez o Barry Lyndon. Quer dizer, há coisas que se ganham com as coisas tecnológicas, há coisas que se perdem. Nunca terei os clássicos, nunca. Já não terei os Ford, já não terei, sei lá, os Noirs, não terei. Tenho outra coisa. Agora tenho pena, por exemplo, que em nome da película, um dos grandes cineastas que eu amo chama-se Robert Bresson. E depois do Larjar, que é uma obra-prima, esteve 14 anos sem filmar até morrer. Porque era tão caro, porque fazia 100 takes por cada plano. Ou 70, é impossível hoje. Olha o Costa que faz 70 takes por cada plano, mas faz em digital. E é barato. Percebes? Senão era impossível. Se ele fizesse em película, nunca mais filmava o Sr. Pedro Costa. E era uma chatice. Percebes? Esse tipo de coisas são ganhos, não são perdas. Não temos que ter medo nenhum, nem se ter pruridos. Eu prefiro, garanto, ver uma cópia digital em grande qualidade, uma merda de uma cópia de 16 mil toda recheada. Portanto, é isto que eu tenho a dizer para nós. Eu acho que faz sentido falar agora. Está a apanhar para aquilo que Depois a seguir vou falar há várias questões. Do ponto de vista técnico, por exemplo... Se não começamos já o diálogo... Eu acho que é importante esclarecer primeiro duas coisas. Que é verdade que os suportes ópticos são muito resistentes. Portanto, o Blu-ray e o DVD são suportes que não duram 20 nem 40, vão durar muito mais. O problema desses suportes é que esses suportes têm, efetivamente, no caso do Blu-ray, é da alta definição, mas a equação vídeo ou da imagem eletrónica é um bocadinho mais complexa. Isto é, taxas de compressão muito altas, etc. E nós estamos a perder muita informação. Ou seja, esse nunca será um suporte de conservação. Quando vamos ao suporte de conservação, o João volta a ter razão no fecheiro, esse aí, o fecheiro em si, é uma coisa que nós colocamos em algum sítio, normalmente um disco rígido. E, efetivamente, o disco rígido, como suporte de conservação, não serve. Um disco rígido é uma coisa que pode durar entre 3 e 10 anos, mas também pode durar 3 meses. Portanto, não faz...
efetivamente não serve. Os DCPs, como Não, ficheiros, DCP não. exigem suportes técnicos de grande capacidade. Os suportes disponíveis neste momento são discos rígidos, a memória sólida, mas essa tem pouca capacidade, ainda não é suficiente e é muito cara. E depois temos os LTOs. Será essa a melhor solução? Mas aí estamos numa fita, ou seja, sempre abaixo dos DVDs e dos CDs. Portanto, era só este esclarecimento para dizer, ou seja, o DVD e o Blu-ray efetivamente são muito resistentes, só que aí nós estamos com uma qualidade muito baixa. Não servirá para arquivo. Garanto que o Blu-ray não tem qualidade. Bom, eu ia... Acho que este ano está lançado um sistema de arquivo baseado em sistemas óticos. Eu ia passar a palavra ao Zé Lobato, que acabou de desaparecer, e passar a palavra ao João Braz. Eu posso pegar aqui no filme do João, por exemplo, para mostrar realmente que devemos ter alguma abertura em relação à questão de digital, porque existe uma variedade enorme de coisas. E, por exemplo, o filme do seu foi um filme filmado em 4K e obrigado por motivos, no fundo, também de projeção e de tecnologia disponível, e também um bocado também, que é de tecnologia standard comercial neste momento, a ser projetado a metade da definição, não é? E isso é uma questão, por exemplo, porque, naturalmente, portanto, temos que ter alguma abertura sobre, e isso é uma diferença muito grande sobre a maneira como se construía e se pensava a finalização dos filmes, que era uma maneira estável e equilibrada, sabia-se qual era o caminho, e agora que é preciso, no fundo, desenhar uma espécie de processo para cada filme que se faz, não é? Eu gostaria de falar de dois temas, rapidamente, que era um deles que tem a ver com a conservação, no fundo, deste material com que filmamos, e que para mim sinto que está numa situação um pouco de emergência, porque começou-se a filmar em digital há cerca de 6, 5 anos, e portanto esse material... Há 10 filmei eu, pá. Em 1990 filmei eu. Com a primeira câmara que apareceu em Portugal. Que eu comprei em Nova Iorque, custou $120, pá. E tenho um documentário feito por ele. E que tem uma qualidade bestial. Portanto, todo esse material que está armazenado, os materiais brutos e outros, estão armazenados em discos, não é? Se pensarmos o tempo de duração dos discos, o tempo de duração dos discos, se pensarmos em média de 5, 6 anos, para esses primeiros filmes está a terminar. O que quer dizer que muitos... Mas podem-se criar pontos de disco. Sim, podem. Mas quem é que copia? Não é? O Anico. Portanto, Há uma loja na Estefânia que copia. Do lado da Dona Estefânia, ao pé da farmácia, há uma senhora que tem uma loja que copia. Pá, e é barato. E eu posso mostrar fitas copiadas lá. E ela vende cigarros, vende lotaria, vende o Totoloto e copia filmes, pá. Em Super 8, em DV8, pá. Portanto, o mundo é muito estranho, pá. E, portanto, há aqui um problema que é, muitos produtores não têm sabido lidar com este, e também não existe, como antigamente existia, havia sempre um laboratório, havia sempre um intermediário profissional a lidar com todo o processo de pós-produção e a finalização. E neste momento, tanto os produtores como o próprio processo pode ser quase feito todo em casa, desde a correção de cor à montagem, tudo o resto, portanto pode ser feito por uma de pessoas diferentes e não necessariamente pensado como vai ser conservado. Portanto, é muito comum chegar agora a uma produtora e se pedir os discos de determinado filme de há 4 ou 5 anos, ou não estão lá, ou metade estão lá os ficheiros, ou não estão a cópia, ou então dos 5 discos, 2 estão avariados já. Portanto, não se pode, ou seja, não se pode culpar ninguém, acho que é uma questão de uma adaptação de todo um novo processo, mas que no fundo nem os